Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, a doutora Leda. É sempre um prazer falar para um público de pneumo adultos. Eu acho que a gente tinha que estar mais junto. Eu acho que o pneumo pediatra tinha que estar junto. Eu vi o André falando, as duas falando, que alegria falar um pouquinho desse tema que para nós é extremamente importante. Se vocês com pneumo adultos estão preocupados, vocês não têm ideia como nós estamos preocupados dentro da pneumologia pediátrica. A gente, na verdade, como pediatras, estamos em pânico em relação aos cigarros eletrônicos. E aí até, olha só, Josi, pena que o Marcos não está aqui. Olha só, em 2012, a gente escreveu juntos, nós fazemos parte de um grupo, junto com o doutor Alberto, né, o grupo brasileiro de combate ao tabagismo, eu representava os pediatras na ocasião, e a gente escreveu sobre a vulnerabilidade do adolescente. Né? O quanto o adolescente é vulnerável aqui na ocasião, 2012, já se falava de cigarros eletrônicos no mundo, mas muito longe de se falar no Brasil, e a gente falava do quanto para o adolescente tem essa questão do comportamento deles, né? Do quanto eles querem fazer parte do grupo, de tudo que vocês conhecem, o quanto para eles o glamour é interessante, o quanto a novidade é interessante. Então, nós temos nas nossas mãos as crianças, e aí eu já vou dizer a idade média, né, mediana de crianças que estão usando cigarros eletrônicos, e os adolescentes como alvo fácil desse dispositivo. Então, um pouquinho diferente da conotação que a Josi deu, que seria minimizar danos, né, riscos, que é um tema muito comentado, de que o André falou, a comparação entre cigarros convencionais e cigarros eletrônicos, para nós, é o pessoal que nunca fumou e que vai fumar os cigarros eletrônicos. Então, assim, não é uma comparação, é entre o não usar e aquilo que a Josi bem falou, né, eles nem imaginavam em fumar cigarros convencionais e estão muito aderentes aos cigarros eletrônicos do que não fumar. Então, para mim, a comparação já parte do que é ruim. É sempre ruim fumar os cigarros eletrônicos, por mais que ele não seja resultado da combustão, ele seja um vapor, por menos que ele agrida a parte vascular, por menos que ele agride a parte respiratória, é sempre ruim, porque é entre a comparação entre o não usar nada e ter uma vida saudável e passar a usar um dispositivo que agride. Em determinados níveis, eu vou mostrar para vocês. E mais do que isso, torna esses adolescentes rapidamente dependentes. É isso que tem nos assustado. Bom, não vou ficar perdendo muito tempo em relação à terminologia. A Josi bem contou a história, melhor do que eu. Então, foi sim criado na China, meio que para uso próprio, como ela contou. Né? Chegou nos Estados Unidos, e aí, gente, nos Estados Unidos foi algo meteórico. Meteórico. Chegou a crescer 2.000% de um ano para o outro. Né? Até que eles levaram susto em 2019 com a EVALE, que daí a turma deu uma recuada, falou, gente, está morrendo gente por conta disso aqui. Né? Várias teorias se criaram, eu posso até contar depois um pouquinho para vocês, mas assustou demais. Se eu for puxar, e eu tentei buscar hoje o primeiro registro de uso de cigarros eletrônicos no Brasil, a primeira estatística mostrava 0,38% de crianças entre 13 e 20 anos, né, adultos jovens usando cigarros eletrônicos. Hoje vocês já vão ver como é que a estatística está. Então, a coisa está crescendo a passos largos. Um super impacto socioeconômico, né? Então, 16,8%, esses são dados do PENSE, da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, são dados de 2022. 16,8% dos adolescentes entre 13 e 17 já experimentaram, e aí, a depender do que eles experimentaram, eles ficaram adictos, eles viciaram pelo grau de pela quantidade de nicotina. E olha, gente, quase um quarto dos adolescentes de 16 e 17 também já experimentaram. Então, tá, e aí eu pergunto, né? Se no Brasil é proibida a propaganda, é proibida a comercialização, como é que eles conseguem com tanta facilidade? Né? Eu vejo pelos meus filhos. Meu mais novo, que hoje está com 16 anos, diz: mãe, é fácil, dá para comprar até na escola, tem meu amigo que vende. O pai trouxe não sei de onde e vende. E a minha, que hoje já é universitária, está quase com 20 anos, eu lembro de alguns anos atrás, numa festa de 15 anos, eu tirei ela do meio da fumaça. E aí eu cheguei lá e falei, mas o que é isso, Carolina? Estava todo mundo fumando cigarro eletrônico. Ela falou, mas foi presente de 15 anos, mãe. Foi presente. E aí, gente, o que o Oppenheimer lá falou e o que a Suzane falou é muito importante. No meu entender, e o que eu tenho acompanhado dessa evolução, é que nós temos duas grandes batalhas para travar aqui com os adolescentes. O primeiro é o desconhecimento. Para eles, não faz mal. Gente, segunda-feira, lá no ambulatório do HC,
uma mãe de um paciente no HC, na segunda eu faço um ambulatório de broncodisplasia, um bebezinho desse tamanho, 4 meses de idade cronológica, mas nem devia ter saído da barriga da mãe ainda, e a mãe sentada, e a residente fazendo anamnese. Tem algum fumante em casa? Não. A senhora nunca fumou? Não. Nada. Né? Então, não tem fumante. Não, não tem fumante. Está ótimo, que bom para o bebê, né? Aí passou um pouquinho, eu falei assim, doutor, deixa eu te perguntar, aquele vaporzinho é cigarro? Falei, que vaporzinho? Imagina, um bebê, 24 semanas e 5 dias de idade gestacional, ele com 4 meses de idade cronológica, recém-saído da ANEL, a mãe fumando vape, porque aquilo não era cigarro. Ele não entende aquilo, que aquilo seria, faria tão mal. Eu vou mostrar para vocês, mais recentemente já está se falando de tabagismo passivo. Né? Então, primeira batalha é o desconhecimento. E segundo, gente, que aí eu vejo exatamente o que a Josiane mostrou, que hoje a gente tem um glamour, e voltamos, como a bem a Leda falou, a estaca zero, só que muito pior, meninas. Porque agora, quando a gente fez toda essa luta antitabágica, não tinha redes sociais. E agora a gente tem rede social, onde, num story de 1 minuto, a garota entra na academia e diz que vai fumar vitamina, ou vai fumar algum energético para poder malhar melhor, para poder fazer o seu treino render. E aí milhares de crianças e adolescentes seguem elas e acham aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, a gente tem uma batalha muito grande, o desconhecimento e tudo isso com a rede social. Eu só vejo uma saída, a gente ir para a rede social também. Que televisão, eu não sei, acho que os residentes que estão aqui já nem veem mais TV. Vocês veem TV normal? Ninguém vê. Vocês leem panfleto, vocês veem jornal, escrito, não tem mais isso. Então, só tem um caminho. Se a gente quiser, antes que a gente vire um problema de saúde pública, como virou nos Estados Unidos, né? A gente tem que ir para as redes sociais e fazer a nossa campanha onde o jovem vê e pôr informação, porque eles não entendem isso como um problema. Tá? Olha os gastos em cidades, isso aqui são dados nacionais, tá? Gastos em cigarros eletrônicos, mais de 16 bilhões, né? O perfil, aí é curioso, porque a gente tem alguns dados do IBGE de 2022, mas um dado um pouco mais robusto, ele já é de 2019, um pouquinho antes da pandemia, você vê que já mostrava bem menos do que hoje, em torno de 1 milhão de indivíduos usuários, mas mostra bem a faixa etária, né? Em torno de 15 a 24 anos, e aí quando você começa a ver, e aí hoje as coisas baratearam bastante, Josi, infelizmente eu digo para você que ali no Paraguai eles compram potes por 50. Era coisa da elite, né? Custava um kit de Juul, custava R$ 400, R$ 300. Hoje você compra um potezinho que se fuma ali 50 miligramas mais ou menos de nicotina numa noite, por R$ 50. Tá? Então, hoje você vê que então era mais o Sul, o Centro-Oeste, mais os homens, mais quem já tinha um bom nível intelectual, porque tinha que ter um pouco mais de dinheiro para poder comprar. Tá? Acredito que isso tenha mudado um pouco. Não, vou perder muito tempo. O que eles falam muito, né? E eu acho que sim. Eu acho que comparar cigarros eletrônicos com cigarro convencional é covardia. Eu queria comparar nada com cigarro eletrônico, né? Porque realmente é um vapor, então você faz um vapor, não faz uma fumaça, você não tem todos aqueles milhares de produtos da combustão, você aquece só, né? Mas ele tem nicotina, e a nicotina para o nosso jovem é um problema. Não vou perder muito tempo falando das gerações, acho que a Josi passou bem. Né? Então, os cigarros mais comuns, né, eles lembravam bem o formatinho de cigarro. Veio uma segunda geração, você vê. Qual que é a característica geral dos cigarros eletrônicos? Super atrativos. Eles são coloridos, eles são bonitos, eles acendem a luzinha. Né? É legal, é bacana, é bonito fumar. Criou essa questão, né, que antes, até pouco tempo atrás, você ligava um cigarro convencional, nossa, todo mundo olhava para você assim, né? Meu Deus, sai para lá, Deus, você viu? Está fumando, olha que coisa feia. Né? Bom, a Leda deve ser professora mais ou menos no mesmo tempo que eu. Eu lembro que no começo a gente de vez em quando via um aluno escapulir, né, para fumar. Nos últimos anos eu não via mais ninguém fumando. Era uma delícia, a turma inteira prestando atenção, né? Quase ninguém. Agora já está de novo a turma, e alguns até dependentes. Tá? Então, essa é uma geração que aquecia muito, aí tem alguns relatos, principalmente dos Estados Unidos, de explosões, né? Foi uma segunda geração, uma terceira geração dos mods que eles falam que não pegou, até chegar nos pods, né? Gente, em 2018, a Juul foi a empresa americana que mais arrecadou.
nas custas dos nossos jovens. Depois a Josi tem razão, ela acabou sendo processada, hoje eu nem sabia que ela estava para falir, mas eu sabia que ela tinha dado uma queda enorme. Quando você comparava com todas as outras indústrias, né, Philip Morris e outras, ela é disparada, foi uma das empresas que mais vendeu, né? Porque olha só que bonitinho, né? Os podezinhos coloridos, aí tem de manga, daí tem de canela, daí tem o sabor, você já compra, né? E às vezes passando de 5% de nicotina até valores altíssimos, carrega no computador. Então ele realmente era muito interessante, é muito interessante, né? E tem esse grande problema que para o jovem é um problema muito sério. Aí você fala, não, mas ele tem, mas um cartucho, ele vai fumar um cartucho aí em 3, 4 dias, 15 cigarros, né? Mas, na verdade, ele pode fumar numa noite, é o que a gente vê. Né? Naquela angústia e na facilidade dele estar com ele na mão, ele fuma muito rápido. Eu tenho um aluno, Leda, que está passando com a gente agora, que é altamente viciado. Ele está trocando o cigarro pelo café. O pod dele pelo café. Toda hora ele vai lá, prof, tem café, tem café. Sabe? Eu estou vendo o sofrimento desse menino. Né? Então, nós temos no nosso meio. Se eu quiser customizar, eu posso, né? Então, eu posso usar os cartuchos, aqueles que eu posso colocar. E aí, aqui no Brasil, a gente vê menos, mas fora do Brasil, lembro que na Inglaterra a gente via nas banquinhas, compre aqui o que você quiser, ponha. Gente, quanto que eu fumo? Outra coisa, estávamos agora no Congresso Paranaense de Pediatria, sentou de mim uma grande amiga minha, pediatra, eu falando de cigarros eletrônicos, ela falou assim, você já fumou, Débora? Você já fumou só para ver como é que é? Ela falou, eu fumei uma vez numa festa. Aí eu falei, não, nunca fumei. E ela falou, fuma, porque eu fumei. Aí eu virei para ela e falei assim, o que tinha no seu? Ela falou, putz, menina, nem sei. Eu nem sei o que eu fumei. Fumei uma noite toda, era só médicos, como se aquilo abonasse, né? Falei, que beleza, era só médico que estava comigo. Era só médicos, a gente fumou só para experimentar, né? E eu fumei. Aí eu perguntei, o que tinha? Era só um aromatizante ou você tinha posto nicotina? Ela falou assim, sabe que eu nem sei. Fumei a noite inteira. Né? Então, assim, tem esse problema. Né? Rotulagem confusa, a gente não sabe o que tem, eu nunca vou saber exatamente qual que é meu teor de nicotina, exceto se eu comprar um de melhor qualidade. Mas isso a gente vê, né? Fora, às vezes, até de fundo de quintal. E aí eu queria lembrar, e aí foi falado muito disso na época da EVALI, né? Que tem muitos componentes impróprios para inalação, como óleos, né? Polipropileno glicol, o próprio acetato de vitamina E, né? E já tem, sim, detecções de pirazina, que vocês melhor do que eu sabem que potencializa o vício, é uma substância altamente viciante. E aí aquela ideia vendida, né? Que a maneira menos prejudicial da entrega da nicotina do que a maneira tradicional, até concordo. Quando eu estou comparando cigarro, vou mostrar um estudo em células para vocês, em cultivo de células, que não tenha dúvida que ele é melhor, né, do que o cigarro convencional, mas que o ideal é que a gente não deixe que esse adolescente comece nenhum tipo de tabaco, né? E que é um bom recurso, sem combustão, né? E que, na realidade, o que a gente vê é uma rotulagem confusa, quantidade de nicotina muito variáveis, sem controle de qualidade adequado, riscos de acidentes. Eu falei desse risco de explosão, mas nós temos uma criança israelense e uma criança coreana que morreram intoxicados pelo e-líquido de nicotina. Achou aquilo bonitinho, tinha lá umas frutinhas, elas abriram e tomaram um líquido de nicotina, morreram intoxicados, tá? Dentro da própria casa. E também já está. Isso já são relatos de casos já bem confirmados, né? E aí, o que a gente sabe? Tem muita literatura já, Débora, sobre os efeitos nocivos dos e-cigs? Muita, muita. É lógico que eu trouxe as que têm melhor N, trouxe, não vou encher vocês de estudos, até não são estudos tão recentes quanto o da Joas, mas são estudos muito interessantes. Né? Esse é o estudo que eu falei para vocês de cultivo de células. Então, mostrando em cada um, né, o que o André falou, do sistema cardiovascular, já tem bastante estudo mostrando a questão da defesa, o sistema respiratório é o grande alvo, o sistema neurológico, os dentistas, né, estão desesperados com a questão da cavidade oral e alterações que os cigarros eletrônicos têm mostrado, sem contar os efeitos neurológicos. E aí, do adolescente ao neurológico, é o comportamental, é o emocional, psicológico e tudo mais. Então, gente, não faltam estudos mostrando partícula por partícula, componente por componente, fazendo seus efeitos nocivos celulares, né, em qualquer um desses sistemas.
Em relação ao pulmão, que é a minha área, a gente tem estudos bem bacanas, como eu falei, cultivo de células pulmonares, mostrando, né, aumento da permeabilidade das células epiteliais, todo o recrutamento de células inflamatórias, uma série de substâncias agressoras que a gente conhece, inclusive as metaloproteinases de matriz, que são responsáveis por fazer fibrose pulmonar, né, por remodelamento, vocês sabem disso, né? E, enfim, apoptose, necrose, o resultado final de tudo isso. Né? Olha que estudo interessante. E, passado um pouquinho, eles começaram a comprovar, né? Cigarros convencionais com cigarros eletrônicos em cada um dos pedacinhos do pulmão. Estão vendo fibroblastos do pulmão, macrófagos, vendo a parte de células epiteliais, as células epiteliais bronquiolares, né? E aí, lógico, quando você compara os cigarros eletrônicos com cigarros convencionais, você vê que no convencional você tem, a depender do segmento do pulmão, muita coisa aumentando e nos cigarros eletrônicos não, né? Mas quando você começa a olhar com um pouquinho mais de detalhe, ó, você vê que está longe de ser inócuo, como o adolescente pensa, como aquela mãe daquele bebê pensava, né? E aí, o que é mais bacana desse estudo é que você pode dizer para mim assim, Débora, então assim, eu vou fumar só o aromatizante. Eu não vou comprar aquele pronto, que é o pod, eu vou comprar um cigarro mais convencional, não ponho a nicotina, ponho só o aromatizante só para dar um gostinho, para ficar na galera de boa, na balada. E esse estudo mostrou que cigarros com nicotina e associações, eles sem nicotina, somente com óleos, ou eles sem nada, só com aromatizantes, nenhum deles foi sem lesão pulmonar. Foi inócuo às células pulmonares. Então, independente da configuração, você inalar aqueles produtos aquecidos, em grande quantidade, uma noite inteira, vai trazer algum grau de impacto para as vias aéreas. Tá? Falando um pouquinho do susto, né? O susto foram óbitos, então a EVALI, né? Que é essa injúria pulmonar aguda, foram 2.807 casos descritos em 2019 nos Estados Unidos. Foi um susto danado, porque olha isso aqui, olha a idade média. Eram todos jovens, a grande maioria homens, e aí, desesperadamente, se tentou encontrar uma causa. Aí achavam que era o Dabin. O Dabin é o vape com maconha, né? Tetrahidrocanabidiol. Acharam que era isso, porque metade tinha isso. Mas depois foram ver que mais de 90% deles tinha o óleo, o acetato de vitamina E. Então, ficou mais ou menos na culpa disso. Isso foi assustador. 50 estados americanos atingidos, esse dado aqui foi um pouquinho depois que tudo aconteceu. Tá? Foram todos os editoriais da época, né? Vocês imaginam que isso aqui é mês 9, mês 10 de 2019, tentando entender o que tinha acontecido. Você vê que os achados tomográficos super variáveis, né? Então, tinha desde padrão em vidro fosco, espessamento peribrônquico, condensações, opacidades, né? E achados histológicos de necrópsias, né? Olha que tristeza, né? E a clínica era isso. Era um fenômeno agudo, totalmente inespecífico, com febre, dispneia, insaturação, tosse, muitas vezes com hemoptise, achado completamente inespecífico também tomográfico, bem gravidade variável, mas quando você olha que 30% deles foi parar na ventilação mecânica, assusta vocês. E todos estavam em uso de vapes. Então, tinha essa correlação importante. Isso assustou um pouco, concordo que deu uma diminuída, freou um pouquinho o uso, né? Principalmente quando de uso com óleo, né? De uso com a maconha, então deu uma diminuída nos Estados Unidos. Tá? Quando a gente fala de doença respiratória na adolescência e cigarros eletrônicos, a relação é maior com asma. Até outro dia, o pessoal, há uns meses atrás, uns 6 meses atrás, o pessoal ligou e falou assim para mim, o pessoal da imprensa, queria, doutora, que você desse uma palestra, não, uma entrevista mostrando um paciente com EVALI. Aí eu falei, puxa, eu não tive nenhum com injúria pulmonar aguda, né? Eles, não, mas então não faz mal. Eu falei, não, então vamos falar de asma. Porque realmente, na adolescência, o que tem disparado são as questões relacionadas a SIGs com asma. E eu vou mostrar 2 estudos com N bem grande para vocês, né? Mais de 6.000 adolescentes, é um estudo havaiano, né? Mostrando, o que eles perguntavam era que, comparando o uso dos SIGs nos últimos 30 dias com asma diagnosticada ou não. E aí, obviamente, tirando todos os fatores de confusão, tirando atopia, tirando tudo mais que vocês podem imaginar, né? Quando comparados àqueles adolescentes que nunca tinham usado, a razão de risco, né, o odd ratio chama um pouco a atenção, quase 2 vezes mais
né, chance de eu ter asma diagnosticada se eu utilizar cigarros eletrônicos. E esse também é um estudo bem interessante, porque foi um dos primeiros estudos que falou de tabagismo de segunda mão, tabagismo passivo aos cigarros eletrônicos, que isso era outra pergunta. O pessoal falava assim para mim, tá, doutora, eu fumo, mas para minha criança esse vaporzinho faz mal? Ou meu adolescente, eu já falei para ele parar, mas ele não para, e meus 2 filhos menores têm algum risco? E esse foi um estudo que mostrou, sim, que já tem um risco bem calculado também, com um N muito grande, né? 1.500 alunos, sempre na faixa etária dos adolescentes. Qualquer uso de cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias em domicílio, porque eles mediram o tabagismo passivo também. E aí eles mediram 3 situações: sibilância nos últimos 12 meses, asma diagnosticada e tratada, e aqueles que tinham asma, o controle da asma. Né? De novo, estudos com uma boa metodologia, tirando todos os fatores de confusão, fazendo uma análise multivariada. Então, uso dos ESIG, sim, aqui para a própria pessoa que estava usando, né? Todos os riscos relativamente altos, né? Vamos dizer assim. Mas o que me chamou mais atenção é que aqueles que nunca tinham posto cigarro eletrônico, né, na boca, nunca tinham utilizado, mas eram expostos àquele vapor, não vamos falar fumaça, vamos falar vapor, né, mostrava assim que sibilância atual 1,30 de razão de risco de duration, asma diagnosticada 1,5, né, e asma não controlada bem mais do que aqueles que não eram ao grupo que não era exposto. Então, sim, a gente já tem como dizer isso cientificamente, que você nunca ter fumado, mas ser exposto em domicílio ao vapor dos cigarros eletrônicos, pelo menos referente à asma e sibilância, tem um grande impacto. Esse foi um estudo que a gente fez aqui com alunos do TCC, aqui mesmo, na nossa região, foi uma meta-análise buscando exacerbação. Então, a gente partiu, vamos pesquisar asmáticos que resolveram usar cigarros eletrônicos e se ele tinha ou não risco de exacerbações. Vocês vão ver que não tinha muita coisa na literatura, não. Nós fechamos nossa meta-análise aí com 5, 6 artigos. Tá? Então, e aí, a hora que você olha, né, o triângulozinho, né, bem para o lado do piora, do risco de exacerbação, todos os estudos com boa qualidade, mostrando também que, se eu for asmático e fumar meu cigarro eletrônico, eu também tenho, né, mais de 100% de chance, 1,4 vezes mais chance de eu ter minha crise exacerbada do que aqueles que nunca fumaram cigarros eletrônicos. E aí, gente, para a gente concluir, falar um pouquinho dessa questão da dependência, que ela está diretamente ligado, né, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Isso virou um problema de saúde pública, igual comentei com vocês. Né? Esse é um caso de um adolescente de 15 anos que chegou a se intoxicar com o uso, ficou tão dependente, usou um vape atrás do outro, acabou se hospitalizando, totalmente intoxicado pela nicotina. E os pais dele, muito preocupados, criaram um grupo de apoio americano que funciona até hoje, que é um grupo muito forte, né, chamado PAVE, que é Parents Against Vaping, tá? Que, se vocês quiserem consultar o site, ele sempre põe dados bem recentes. Vocês imaginam que lá nos Estados Unidos hoje já tem 2,1 milhões de adolescentes do ensino médio, né, que estão utilizando vapes. Eles têm uma preocupação muito grande. Eu me recordo lá, o ano letivo começa lá por agosto, né? Eu me recordo que uma vez estava em julho nos Estados Unidos e eles, várias propagandas no metrô dizendo: você vai voltar para a escola, mas não volte para os cigarros eletrônicos. Porque o que eles diziam, que esses adolescentes, durante as férias de verão deles, né, eles conseguiam dar uma inverno, né, na verdade, porque lá é inverno em julho. Não, verão, tá certo. Eles conseguiam se desintoxicar e quando eles voltavam para a escola, o contato com os amigos, a fácil aquisição, eles voltavam para a dependência. Então, me chamou muita atenção de ver esses banners dizendo: você vai voltar para a escola, volte só para a escola. Não volte para os seus amigos, mas não volte para os e-cigs, tá? Não volte para os cigarros eletrônicos. Então, isso sim virou um problema de saúde pública e eles criaram uma legião de dependentes, que é o que eu morro de medo da gente ter no Brasil. Tá? Então, a mensagem, eu acho que é essa, né? A EVALE pode não ser uma realidade tão importante para nós. Eu lembro na imprensa que teve um sertanejo que teve, né? Então, um ou outro caso a gente fica sabendo, mas a gente tem exacerbações de asma, a gente tem mais infecções, a gente tem várias questões relacionadas a isso, mas o que mais me preocupa é essa dependência, e eu acho que isso é só o começo. Eu concordo com o que o André falou, o que a Josi falou. Eu acho que é só o começo. Eu acho que a gente tem que tentar frear o máximo que a gente puder isso. E aí, de novo, eu volto a falar que é informação.
Então, eu tenho feito essa luta anti-tabagismo, anti-cigarros eletrônicos. Eu tenho sido relatora dos documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Logo que começou a falar na regularização dos cigarros, a gente entrou em pânico. Eu também concordo que a gente não regularizando, a gente não tem muito adequado a nossa fiscalização, e eu sei que muitos dizem que é isso, né, que a gente deveria regularizar, deveria liberar para que a gente tenha essa fiscalização, mas eu tenho muito medo dessa liberação, e aí eles vão conseguir a todo momento, eles vão fumar a todo momento, e a gente tem uma preocupação com isso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria é contra, né, a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Isso tudo é recente, novembro de 2023, maio, então a gente tem se posicionado, né, lembrando que a presidente do departamento da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e todo esse pessoal aqui está o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, tantas pessoas, né, tiveram essa semana fazendo um manifesto no Cristo Redentor contra a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Era isso.